Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. E a gente tem recebido bastante mensagem de alunos, alunas que estão numa fase de fechar os seus projetos de pesquisa e têm encontrado algumas dificuldades justamente com essa palavrinha aqui, que é a amostragem. Então a gente vai começar agora uma série de publicações trazendo alguns conhecimentos que podem aí nos auxiliar ao elaborar nossos projetos de pesquisa, principalmente pensando nos processos de amostragem. E aí uma primeira pergunta que parece aí fundamental para a gente responder é o que é uma amostra e por que ela é tão importante dentro do contexto da ciência? Para isso, eu vou trazer essa imagem aqui e ela vai já trazer duas palavrinhas que são fundamentais para a gente pensar então nesse fazer ciência, que é a população e a amostra. Então, basicamente, a população ela vai representar todo esse conjunto. Aqui, no caso, eu vou chamar de pessoas, de indivíduos, que eu gostaria de investigar, de testar determinada intervenção no meu estudo. Então, por exemplo, eu poderia trazer, tendo um caso que eu trabalho, atletas de alto rendimento. Então, o meu interesse é investigar aí a motivação de atletas de alto rendimento no Brasil. Para isso, eu teria que acessar, então, atletas de diferentes regiões do país, de diferentes modalidades, homens, mulheres, e isso é muito difícil, né? Demanda tempo, demanda dinheiro, a gente raramente consegue ter acesso à nossa população de interesse. Para isso, o que a gente faz? A gente seleciona uma parte dessa população, chamada de amostra, e vai investigar as características dessa amostra e, a partir das características dessa amostra, a gente vai tentar fazer inferências para o que aconteceria caso a gente pudesse investigar aí toda essa população de interesse. Então, para isso, tem alguns nomes aqui que são importantes. O primeiro é a amostragem, que é justamente esse processo que eu vou definir quantas pessoas deveriam ser selecionadas dessa população e como eu deveria selecionar essas pessoas da minha população para eu conduzir o meu estudo. Depois que eu investiguei, fiz determinada intervenção, coletei meus dados, a partir das características dessa amostra, eu vou fazer uma inferência, né? Eu vou fazer uma estimativa, uma previsão para o que aconteceria se eu pudesse investigar essas características ou essa intervenção na mesma população. E para isso a gente chega em duas grandes áreas da estatística. Uma que é chamada de estatística descritiva, são todas essas ferramentas que a gente tem da estatística para caracterizar, para resumir todos esses dados que a gente coletou da nossa amostra. Então, quando a gente está apresentando as tabelas, os gráficos, a gente está usando ferramentas da estatística descritiva para resumir e apresentar, facilitar a interpretação dessas informações. Mas, quando eu quero fazer essas previsões, aí a gente recorre à estatística inferencial, que, via de regra, é onde se encontram a maioria desses testes estatísticos que a gente usa no dia a dia, na ciência. O teste T, a ANOVA, correlação e muitos outros. Deixo como sugestão para vocês a leitura desse artigo, então, amostragem, como selecionar os participantes para o meu estudo. É um artigo em inglês, mas não é um artigo muito extenso, e ele é bastante didático. Ele vai trazer para a gente os diferentes processos de amostragem, e ele vai trazer especificamente o porquê que a gente faz esses processos de amostragem. E os autores vão trazer alguns motivos. Primeiro, pelo alto custo de uma pesquisa censitária, com a população como um todo, que muitas vezes vai limitar seu uso. Segundo, pela logística, né? Pela dificuldade da gente ter pessoas, né? Recursos humanos, equipamentos para conseguir coletar esse dado em larga escala. Terceiro, pelo tempo, que a quantidade de tempo necessária para eu planejar e conduzir o meu estudo com toda a população pode ser bastante excessiva. E eu vou fazer uma iniciação científica que dura 1 ano, um mestrado esperado em 2. Muitas vezes a gente não vai ter tempo suficiente para coletar esses dados em larga escala. E um quarto ponto trazido pelos autores é que, em muitos dos casos, a nossa população-alvo é desconhecida, né? Eu não sei quantas pessoas
fazem parte dessa população, eu não sei onde se encontram essas pessoas, então também tem uma série de informações que seriam necessárias para eu atingir toda a população, que muitas vezes a gente não tem. E pensando então, se eu não vou ter acesso a toda essa população, quando eu estou pensando, né, em alcançar essa minha amostra, em selecionar essa minha amostra, a gente vai ter que responder, ou seria ideal responder duas perguntas centrais. Como os participantes dessa sua amostra vão ser selecionados e quantos participantes vão fazer parte ali do seu estudo. Para isso, a gente vai conhecer aí os chamados processos de amostragem, amostragem intencional, amostragem por conveniência, amostragem aleatória simples, são algumas dessas técnicas de amostragem. E para a gente responder quantos, comumente, e as revistas científicas têm cobrado cada vez mais, o chamado de cálculo amostral. E aí é importante a gente pensar nessas duas palavrinhas, ou nessas duas informações, porque quando eu faço um bom processo de amostragem, eu garanto uma certa representatividade. Garantir é uma palavra muito forte, mas eu me preocupo com a representatividade dessa população na minha amostra. Então eu vou ter participantes das diferentes regiões do país, eu vou ter participantes de diferentes faixas etárias, eu vou ter participantes de diferentes classes sociais. Então, isso seria aí o que a gente está considerando como a nossa representatividade. E o cálculo dessa nossa amostra vai ter relacionado com o poder dos testes estatísticos que a gente vai utilizar no futuro. Por hora, eu vou fechar o nosso vídeo por aqui, apresentando esse cenário e a importância, né, o porquê que pensar em processos de amostragem é importante, é necessário, fundamental para a condução dos nossos trabalhos e estudos científicos, e nos próximos vídeos a gente vai ver com mais calma os processos de amostragem e o cálculo do tamanho amostral. Para você acompanhar as próximas publicações, aproveite e se inscreve no nosso canal, e se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Meu muito obrigada e até a próxima!